Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Quem usa maquiagem tem o espírito de Jezabel? Qual a relação de Jezabel com as maquiagens, pinturas? As passagens onde falam de Jezabel e a sua morte têm alguma relação com a maquiagem? Desde criança eu sempre ouvi alguns pregadores ligando a morte de Jezabel ou então a vida dela com a maquiagem. A causa da morte dela foi por ter se pintado? A Bíblia dá margem para associar a morte dela pelo fato dela ter se pintado um pouco antes de sua morte? Para isso deve-se analisar qual foi o motivo e a intenção dela ter se pintado. Muitas coisas na Bíblia foi escrita em épocas e cultura diferentes. Até mesmo homens de Deus, a Bíblia cita usando adorno. E muitos usam essas passagens para dizer que não é pecado, porque eles usavam. Mas nem tudo que a Bíblia cita, ela aprova. Nem tudo que os homens de Deus fizeram foi aprovado por Deus, pois muitos deles cometeram erros. A Bíblia cita erros de homens de Deus dos tempos bíblicos. Eles também erraram. A Bíblia não diz por que os cães não comeram o seu crânio, o crânio de Jezabel, nem seu crânio, seus pés e suas mãos. Por que será? Alguns julgam isso por ela ter se pintado. Os cães não comeram as partes que estavam pintadas, mas veja que não comeu seus pés e mãos além do crânio. Não podemos associar a essas coisas, pois a Bíblia não dá nenhuma margem para isso. Talvez os cães não comeram essas partes porque só tinham ossos. Quem sabe já tinham comido o corpo, onde tem mais carne, e já tinham se fartado, né? E por que que eles iriam perder tempo lambendo o osso? E quem sabe se ela não era muito magra, né? Que só tinha osso, daí eles nem fizeram questão mais de lamber osso. Nem tudo que a Bíblia cita, ela aprova, conforme eu já disse. Nem tudo que homens de Deus do passado fizeram foi aprovado por Deus. A Bíblia cita eles fazendo certas coisas, mas não diz que aprova. No Velho Testamento, eles ainda não tinham toda a revelação de Deus. A revelação de Deus ao homem foi progressiva ao longo do tempo, ao longo da história. Deus se revelou ao longo do tempo de forma progressiva e se completou em Jesus Cristo. No passado, Deus tolerou certas práticas por não terem toda a revelação de Deus. Hoje, pelo fato de Deus ter se revelado por completo ao homem, por meio de Jesus Cristo, Deus não tolera mais nenhuma prática reprovada por ele. A ordem de Deus hoje é que todos se arrependam de seus pecados, sob pena de condenação eterna. Jezabel simboliza literalmente imoralidade, mundanismo, sensualidade, idolatria e perseguição aos salvos. Mesmo a Bíblia não associando Jezabel à pintura, mas ela feriu alguns princípios bíblicos. Em 1 Timóteo 2,9 diz que a mulher deve se vestir de forma honesta, com pudor e modéstia. São princípios que, mesmo estando no Novo Testamento, era válido para o Velho também. O princípio da modéstia. Veja que Paulo disse: não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos.
fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas e adornos a ponto de chamar a atenção pela sensualidade, né? Bem como também joias caras para atrair atenção para si. Em 1 Pedro 3, verso 2, lá diz: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro. O que Pedro quis dizer? Pedro condenou os enfeites exagerados e joias preciosas. A mulher deve chamar a atenção pelo seu caráter e não por roupas caras e joias preciosas e caras. Jezabel foi uma mulher de péssimo caráter e tida como mau exemplo. Apocalipse 2, verso 20, lá disse: tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Um pecado na igreja de Tiatira era a tendência que tinham de tolerar o pecado e o ensino antibíblico entre seus líderes. João cita uma pessoa específica, Jezabel, nome este que representa a idolatria e a perseguição aos santos. Alguns de Tiatira provavelmente aceitaram os falsos ensinos de falsos profetas, pelo fato de falarem em nome de Deus e terem grande popularidade e influência. Alguns na igreja costumam tolerar tais falsos ensinos por medo de confronto, amizade pessoal, autopromoção e dinheiro. Se vestir e se enfeitar para atrair a atenção para si, foi isso que Paulo e Pedro se referiram nas passagens onde lemos. O Novo Testamento condena se vestir com roupas e joias caras para atrair a atenção para si, ou então com roupas sensuais que atraiam a atenção para o seu corpo, roupas sem modéstia e joias caras. E isso a Bíblia condena literalmente. Isso foi condenado no Novo Testamento de forma literal. E o mais cabe à forma que cada um compreender. Alguns aplicam o caso de Jezabel com o princípio da maquiagem, como se a causa dela ter morrido foi a maquiagem. Mas eu creio, no meu ver pessoal, que a morte dela não tem nenhuma relação com pintura e maquiagem. A causa da morte dela não foi essa. Então ficou uma lacuna ali no caso de onde os cães comeram a parte de seu corpo que a Bíblia não responde, porque não comeram. Mas julgar que foi porque estava pintado, mas a Bíblia também não dá margem para dizer que foi isso. Então quem acha que foi, né, acha que foi, né, mas não temos evidência bíblica comprovada que a causa realmente foi essa. E que a pintura dela tem alguma relação a ver com a sua morte. A Bíblia não tem esta resposta. É isso aí, se gostou dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal e até o próximo.